para você vender o seu peixe e ter uma chance maior de vender o seu peixe, pensa que o ser humano evoluiu e a gente chegou onde a gente chegou hoje, passando de geração para geração, conhecimento. E esse conhecimento sempre foi transmitido através de histórias. Esse conhecimento que fez culturas, que formou culturas, a religião, a política, tudo isso só é transmitido para uma outra pessoa quando uma história é contada. A boa notícia é que existe padrão e ele é universal. E existe padrão, inclusive, para as histórias ruins e para as apresentações ruins. E existe explicação para esse padrão das histórias ruins também, que é o que a gente vai ver agora. A pergunta é, se a gente sabe disso, se a gente sabe que existem histórias boas no cinema que funcionam, e se as histórias tradicionais, apresentações chatas também têm um padrão que as pessoas seguem, por que a gente continua, por que as pessoas continuam insistindo naquilo? É muito simples, foi universalizado no mundo corporativo que aquela maneira é a maneira padrão de se comunicar. Então todo mundo, caindo na zona de conforto, usa aquilo que as pessoas vão se identificar. E existe um templatezinho básico que conduz a maioria das reuniões chatas. É muito simples analisar por que as apresentações tradicionais não dão certo. As pessoas têm medo de arriscar. Tendo medo de arriscar, elas vão procurar na história delas e das apresentações que já foram feitas naquela empresa, um template, um padrão. E neste padrão ela vai encontrar o quê? Só coisa chata. E assim ela acha que com aquele PPT e respeitando aquilo que foi determinado como o modo do apresentador e da apresentação, ela acha que ela está passando a mensagem, mas não está. Você já viu alguém numa festa ou num casamento chegar pro noivo, pro padre, opa, peraí, você não vai mostrar a agenda? Você já viu alguém acabar uma festa com próximos passos? Não acontece isso. Você já viu alguém se apresentando para alguém, falando dos seus valores, sua missão e seus diferenciais competitivos? Caraca, se na vida a gente não usa nada disso, por que quando a gente está no mundo corporativo, numa reunião, a gente usa a mesma ordem de ausência de história que não funciona? E que ordem é essa? Agenda, dados, fatos, sustentação, conclusão, recomendações, próximos passos. Esse é o básico. Tem um monte de coisa aí no meio. Valores, missão, quem somos, tal. Mas pensa nisso. Da agenda às recomendações, essa é a sequência. E você pode colocar em qualquer ordem esse negócio aí. É chato, não engaja ninguém, não leva ninguém a tomar decisão nenhuma. Ela toma porque ela é obrigada a tomar essa decisão, mas não aumenta as suas chances de vender o peixe. E é bobo. É bobo. Como é que você vai chegar numa apresentação e falar sobre o que você vai falar? Logo no começo, quando você fala da agenda, você já abriu praticamente tudo e na maioria das vezes nessas apresentações, a audiência está sentada e ela já sabe do final no meio da reunião. Pô, quando você sabe do final de um filme e não precisa de mais nada para ficar satisfeito, você vai embora. A gente assiste um filme por causa do seu final. Geralmente esse final a gente já sabe no começo de uma reunião. Então para que essa reunião? Você discute seu relacionamento usando um SWOT analysis? Não. Você conversa, você entende qual é a origem daquela briga, daquela discussão, o que aconteceu. Você não usa um padrão de um template de análise de relacionamentos para discutir o seu relacionamento. Você simplesmente joga para fora, com emoção e contando história. É isso que você faz. Essa fórmula que a gente acabou de falar, da agenda até as recomendações, é uma fórmula que já foi usada por muito tempo. Teve o seu resultado. Agora, ela, se você pensar, ela está com os dias contados. Cada vez mais existe a consciência do storytelling, de contar histórias. O que acontece é que, quando você escolhe um template desse, você escolhe porque é mais cômodo.
Então, que tal sair um pouquinho da zona de conforto agora e pensar que o protagonista não são as estatísticas de uma boa história. Essa estrutura está totalmente obsoleta. Você precisa de boas ideias e não preencher esses templates com conteúdo achando que você está chegando em algum lugar. E para resolver isso, você não precisa ser nenhum mestre de storytelling. Basta chegar a uma conclusão e acreditar nela, que toda história tem a mesma estrutura. Toda boa história tem a mesma estrutura que é universal. Da mesma forma que as histórias chatas, as narrativas chatas, que é essa da agenda recomendação, tem uma estrutura também. Então vamos aprender agora, eu vou passar para vocês qual é essa estrutura por trás das boas histórias que são universais.